Bom dia, paz do Senhor. Eu quero compartilhar algo com você, algo que o Senhor tem falado comigo desde ontem. E ontem, antes de dormir, eu pensando, Deus me deu uma palavra e eu fui refletir e eu quero compartilhar com vocês. Em Mateus 18, por volta ali do versículo 23, o próprio Senhor Jesus, ele conta uma parábola. Antes, Pedro fala assim: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? E Pedro fala: 7 vezes 7, Senhor. E Jesus disse: em verdade vos digo que deves perdoar 70 vezes 7. E já pegando esse gancho, o Senhor Jesus, ele começa a contar uma parábola. E essa parábola é da minha e da sua vida. O Senhor Jesus, ele começa a falar sobre algo que devia, alguém que devia muito ao seu Senhor. E aquela pessoa tinha um débito muito alto. E aquela pessoa, ela se prostra, ela pede misericórdia, porque ela não tem como pagar. E ali aquele Senhor, que é o nosso Senhor Jesus, ele perdoa, ele dá uma nova chance, e ele começa a esmiuçar melhor essa parábola. Aí ele vai falar de mim e de você nessa parábola. E ele diz ali: e aquele que eu perdoei saiu e viu alguém que devia 100 denários. E aquela pessoa não quis perdoar. Todavia, ela lançou a pessoa na prisão. E Deus falou comigo: quando você não perdoa, quem fica aprisionado somos eu e você. Quando nós não perdoamos, nós colocamos nós no estado de prisão. Somos nós que ficamos presos. Só que o diabo traz a impressão que quem está preso é outra pessoa. Mas não é. E ali o Senhor Jesus, ele começa a falar mais, que aquela pessoa não quis perdoar, ela todavia encerrou na prisão, ela guardou, ela ficou, ela não esqueceu, ela não conseguiu fazer como o Senhor fez, que é perdoar, porque maior era a dívida que nós tínhamos com o Senhor. E ali no final dessa palavra, o Senhor diz assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Essa palavra, irmão, ela é muito importante. Todos deveriam refletir nessa parábola. Todos deviam se atentar àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Quantas pessoas que acham que prendeu o outro, porém estão presos numa mágoa, estão no cativeiro, na ferida da alma, com rancor, guardando coisas há mais de décadas, 20, 30 anos. Eu falo de coisas que eu conheço. Eu não falo aqui de livros de conto de fada, não. Eu falo de experiências. E a primazia das minhas pregações, eu sempre falo, é a minha pessoa. E aqui o Senhor fala que aquele que não perdoar, também não será perdoado pelo Senhor. Agora eu quero te confrontar, porque a palavra do evangelho que não confronta, irmão, não é palavra. Me desculpe. A palavra que só fala que Deus vai te exaltar, vai te dar, vai matar seus inimigos, vai te colocar num pedestal, isso aí não é evangelho. Mas o evangelho genuíno e puro é aquilo que o Senhor ministrou comigo. Eu quero ministrar com você. Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você não nasceu crente? E de repente você ainda nem é. E você acha que você não... Você acha que você não pode liberar perdão, que seria injusto. Injusto é quando Deus nos perdoa dos pecados que nós praticamos
conscientes. Mesmo assim, Ele nos perdoa. Mesmo assim, pela graça, porque eu e você não somos merecedores. Ele nos dá a oportunidade de sermos salvos. De voltarmos a viver com Ele. E Ele mesmo vendo nossas falhas, quantas vezes nós mentimos, traímos, desonramos. Quantas vezes você já trouxe contenda? Quantas vezes você já prejudicou o seu próximo? Vamos analisar. Coloca a sua vida na balança. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu passei muito tempo chorando. E todas as vezes que eu lembro, eu volto a chorar. Eu choro. Porque eu lembro de quão errada, suja, miserável eu fui. E Jesus me perdoou. Quantas vezes eu prejudiquei o meu próximo? E Jesus me lavou. Quando eu pequei contra o meu corpo, contra o meu próximo, contra Deus, contra os meus pais. E o Senhor Jesus me quis. Ele me lavou. Ele me perdoou. E por que eu e você não podemos perdoar aqueles que nos feriu? Jesus, por que você não pode perdoar quem um dia abusou de você? Por quê? Por quê? Por que você não pode perdoar aquele que te abandonou? Você foi adotada. Mas você foi agraciada. Deus estava no controle. Colocou pessoas boas no seu caminho. Fez de você o homem e a mulher que você é hoje. E por que você guarda mágoa dos seus genitores? Por quê? Você acha que não é justo você perdoar? Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você prejudicou o seu próximo? Quantas vezes você traiu? Você traiu. Quantas vezes você enganou por um bocado? Por algumas moedas, por algumas notas? Quantas vezes você errou? Quantas vezes você errou quando você murmurou? Quantas vezes você errou quando você não confiou em Deus? Quando você pecou contra o seu próprio corpo? Quando você se entregou à pornografia, à imoralidade, ao pecado, ao erro? E vou além. Quantas vezes o Senhor Jesus te livrou do inferno? Quando você teve livramentos de morte? Quando você estava nas garras do diabo? Eu penso nisso, irmão. Eu vivi 10 anos no tráfico de drogas. Eu destruía famílias. Eu propagava a morte. Eu não era boazinha. Muitas das vezes o Senhor Jesus me livrou da morte. Eu já me vi com um 38 na minha testa. É isso mesmo. Eu já me vi nesse lugar. E eu não tinha medo da morte. Não conhecia. E hoje eu olho quanto Jesus me amava e me amou e me livrou. Porque se eu morresse naquele estado a qual estava, eu ia para o inferno. Quantas vezes o Senhor me livrou de eu ser morta pela Rotam, pela polícia, pelas rivalidades. Quantas vezes o Senhor me livrou dentro de um presídio? Dentro de um presídio. É isso mesmo. Certa feita eu cheguei fui presa. Quando eu chego lá, quando passa algum pouco de tempo, eu ali presa à noite, uma mulher saca de uma faca, uma pequena faca, e começa a desferir golpe em uma outra. Eu ali dentro. Irmão, eu queria transpassar a parede. Aquela mulher que era nervosona na rua, sangue no olho, que fazia acontecia, se viu acuada.
E sabe quem me guardou? Jesus. O Senhor Jesus estava comigo. Ele estava comigo. Ele estava comigo quando eu nem sabia, mas Ele estava me guardando. Por que eu não vou perdoar? Por que você não perdoa? Por quê? Eu estou contando um pouco da minha história, um fragmento da minha história. E de repente você se identifica. Começa a lembrar aí das vezes que o Senhor Jesus te livrou da morte, livrou tua casa e teus filhos. E você carrega essa ferida. Você carrega esse ódio, esse rancor, essa sede de vingança. Você não consegue entregar na mão de Deus, que Ele é justo. Lá em Romanos 12, Jesus fala assim, que Ele é o justo juiz, que a vingança pertence a Ele. Por que você não entrega na mão dEle? Por que você não lava seu coração? Por que você não limpa o seu interior? Porque você não sai desse cativeiro você mesmo. Sabia que quem está preso é você? Quem está preso é você. Eu vou contar mais um fragmentinho da minha história. Uma vez uma certa mulher me ligou, ela me ameaçou, falou assim, mexia com um trabalho de macumba. E ela me ligou e ela falou assim pra mim: eu vou te destruir. Eu vou acender vela na sua bunda. Ela falou pra mim, ela não mandou recado não, ela mesma falou pra mim no WhatsApp, em 2016. E eu não acreditava. E daquele momento em diante, irmão, a minha vida virou um inferno. Eu comecei a ver vulto, um sapo começou a contar na minha barriga. Depois eu conto meu testemunho, só um fragmentozinho. Minha família foi destruída, perdi meu esposo de uma forma mais abestalhada. Bateu de moto, morreu. Eu sei quem estava por trás de tudo, hoje eu vejo. E eu só não morri porque eu recorri a Jesus. Ali o trabalho foi desfeito, eu aceitei Jesus e me apeguei com Ele. Eu sabia quem tinha feito tudo aquilo comigo. Só que Deus falou, você tem que perdoar. Você tem que perdoar, Aline, quem destruiu o seu casamento. Você tem que te perdoar quem quase tirou sua vida. A minha filha passou muito tempo fazendo tratamento, se recuperando, fazendo libertação, se apegando com Deus. E eu demorei 2 anos, mas eu tive que perdoar. Comecei a orar por aquela mulher. No começo eu orava com falsidade. No começo, irmão, eu orava só da boca para fora, que eu queria era a morte dela, sabia? Mas eu sabia que se eu não perdoasse ela verdadeiramente, porque o Espírito Santo esquadrinha o meu e o seu coração, o Senhor não teria parte comigo. Eu tinha que perdoar verdadeiramente quem me feriu, quem me destruiu. E ali eu comecei, pai, visita fulano. No começo era só da boca para fora. Do meio pro fim comecei a pegar amor por aquela mulher. E eu a perdoei. E hoje eu oro para ela com todo o meu coração e sinceridade. Se apresenta para ela, Senhor, é uma alma. Eu fui curada. Eu permiti o Senhor Jesus entrar no meu coração. Eu liberei perdão. Ele entrou, me lavou, me purificou. E teve comunhão comigo. Ao longo da nossa vida também nós somos feridos. Em 2021, eu tinha um cachorro de estimação que meu irmão foi para fora do país e deixou comigo, a qual eu amava muito aquele animalzinho. E meu vizinho deu 2 tiros nele. Na minha vista. E ali meu coração foi ferido. Aquele tiro era como se fosse no meu coração. E eu, por um momento, eu desejei o mal daquele homem. A morte dele, sabia? Já em Cristo. Por algum momento eu desejei. Mas o Senhor falou, perdoa, perdoa. Irmão, o Espírito Santo levou eu a perdoar aquele homem verdadeiramente e a falar para ele. Falar olho no olho. Eu te perdoo. Então,
Não acha que a tua dor é maior que a do seu próximo. Eu nem ia contar sobre a minha vida, mas Deus quis assim. Um fragmento da minha vida um pouco. Então perdoe. Perdoe quem te abandonou. Perdoe quem te traiu. Perdoa quem um dia destruiu a sua família. Perdoe aquele que você falou, não, dessa pessoa eu não esperava. Eu não sei qual a ferida que você carrega, mas o Senhor sabe. Você também sabe. Então eu te convido que através dessa pregação, cadeias vão se abrir. Perdão vai acontecer. E pessoas vão ser libertas de sentimentos. E hoje, Deus vai entrar no seu coração. Hoje Ele vai, porque você vai permitir. Porque, irmão, Deus Ele já nos perdoou de tantas atrocidades. Faça uma reflexão de coisas que Deus já te perdoou, já me perdoou. E Ele nos perdoa. Então, o que nós já fez para Deus é pequenez diante do que as pessoas já nos fizeram. Então, perdoe. Perdoe. Você vai sair da final dessa pregação confrontado. E você vai orar, Pai, aquela pregação é para mim. Eu carrego sim, Pai, essa mágoa. 10, 15, 20 anos. Mas hoje eu não vou mais carregar esse peso. Eu não vou passar a minha eternidade no inferno por causa desse sentimento. Porque quando você não perdoa, quem perde é você. Quando você não perdoa, você fica destituído da graça de Deus. Deus fica impedido de te alcançar. Quando você não perdoa, Deus ele fica impedido de te perdoar. E você acha que por causa daquele que te feriu, você é obrigado a parar no inferno, a viver a sua eternidade? Porque, irmão, a palavra de Deus é imutável. Não adianta você querer maquiar a palavra de Deus e achar que Deus vai trazer um escape por causa da sua dor. Não seja egoísta. A palavra de Deus ela é imutável, ela é para mim, é para você. Se nós não perdoar, não entra no céu. Se você não perdoar quem te traiu, quem te feriu, quem te abandonou, no céu você não entra. Então, além de ferido, quer passar a eternidade no inferno? Então, perdoe. Você vai orar hoje. Pai, hoje eu libero esse perdão. Eu não aceito, Pai, passar a minha eternidade no inferno por causa de alguém que me feriu. Eu perdoo. Começa a orar para essa pessoa, pedir perdão a Deus por você ter carregado essas mágoas há muito tempo. E Deus vai entrar no seu coração, vai te ferir, vai te arrancar esse sentimento. E coloque ele nas mãos de Deus. Deus é o juiz perfeito. Deus, ele julga com interesse. Quem é melhor, você ou Deus, para julgar? Então entrega na mão de Deus, descanse e libere perdão. Amém? Essa palavra é sobre isso. Essa palavra me fez pensar muito. E o meu papel é te alertar. Se você não perdoar todos que te feriu, todos, você não vai entrar no céu. Deus não pode te abençoar. Deus fica impedido de agir na sua vida. Isso não é o meu achismo, é a palavra de Deus. Pense nisso. Não deixe o diabo te enganar, pensando que é o seu rancorzinho que vai fazer o fulano padecer isso e aqui. Não. Todos nós estamos debaixo da lei de Deus. Deixa o Senhor trabalhar. Confia nele. Amém? Que Deus os abençoe. E até uma outra oportunidade. Se assim o Senhor me permitir.